Um exemplo recente ilustrará isso com máxima clareza. O ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que, embora notoriamente deficiente de inteligência, nunca deu mostras de desequilíbrio mental, afirmou recentemente em entrevista à Folha São Paulo, aspas, o programa Escola Sem Partido não é sério. Ele é uma forma de chutar para escanteio as questões educacionais realmente importantes, subordinando-as a questões de ideologia ou doutrinação. Ora, quem quer que tenha lido as propostas e manifestos do Escola Sem Partido, pouco importando o julgamento que dele se faça, sabe que esse movimento surgiu exatamente protestando, tarde demais talvez, contra 40 anos de prioridade dada às questões de ideologia ou doutrinação, entre aspas, em detrimento da educação substantiva. A declaração do ex-ministro inverte claramente a ordem dos fatos, atribuindo ao protesto tardio contra um estado de coisas os traços que definem o próprio estado de coisas. É exatamente como chamar de assalto uma denúncia de assalto ou de estupro uma queixa de estupro. Gente, isso aqui é absolutamente psicótico. Isso não é uma divergência de ideias, não é uma divergência ideológica, não é divergência intelectual. Isso é uma inversão psicótica da realidade. E, no entanto, o sujeito que faz isso é tido como pessoa normal e até como autoridade em matéria de educação, quando é um cara que não se educou sequer a si mesmo. Eu já disse, o sujeito que não serve nem para ministro da Dilma, não serve para nada. Eu vou até, tem que virar novo troféu. É o troféu Renato Janine Ribeiro de inutilidade. Se você não serve realmente para nada, você ganha o troféu Renato Janine Ribeiro. Então, não é uma declaração respeitável da qual se possa divergir intelectualmente. É um sintoma psicótico ou uma farsa proposital. O que não quer dizer que o sujeito que faça uma farsa proposital esteja normal. Porque por que ele está fazendo uma farsa proposital? E onde que ele pretende chegar com isso? Por que ele está mentindo? Na mais branda das hipóteses, assinala aquele estado de fingimento histérico que se torna endêmico numa sociedade governada por psicopatas, que é o diagnóstico do Dr. Andrew Lobachevsky. Você tem uma pequena elite de psicopatas que mentem descaradamente. É aquele sujeito que diz para você, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos, e você acredita nele, porque ele é a autoridade. E, na medida que esse grupo de psicopatas impõe às pessoas as mentiras mais flagrantes, que desmentem claramente o que as pessoas estão vendo, o sujeito fica com medo de dizer o que está vendo e começa a dizer o que ouviu. E começa a raciocinar assim e se torna com isso histérico. O histérico é o sujeito que não acredita no que ele vê, mas no que ele ouve dizer, sobretudo quando sai da boca dele mesmo. O histérico vive num processo de auto-hipnose contínua. Então, na mais branda das hipóteses, assinala aquele estado de fingimento histérico que se torna endêmico numa sociedade governada por psicopatas. Que o Brasil foi governado por psicopatas durante 12 anos, acho que não resta mais nenhuma dúvida, Você só vê mensalão, petrolão, etc, etc. Claro que são psicopatas. Na pior, denuncia o próprio ex-ministro como uma mentalidade psicopática. Um coautor cínico e não vítima sonsa do império da mentira. Podemos tirar essa dúvida. Ele é uma vítima sonsa, ele é um histérico, ou ele é um psicopata, uma mentalidade criminosa. Podemos tirar essa dúvida. Mais adiante na sua entrevista, o ex-ministro proclama, aspas, o professor precisa ensinar Karl Marx, mas também Adam Smith e Emile Durkheim. Desde logo, está claro que com isso ele pretende posar como um exemplo sublime de isenção pedagógica, que não oculta aos alunos nenhum dos lados de uma questão, mesmo os que são mais hostis às preferências do professor. Mas por que ele assume essa atitude como se fosse um argumento contra o Escola Sem Partido, se precisamente ela, e somente ela, é o que esse mesmo movimento exige dos professores? Os textos do Escola Sem Partido são claríssimos quanto a isso. Se você quer tocar em questões políticas, você, por favor, apresente com isenção os vários lados da questão. É isso que a Escola Sem Partido está dizendo. Então, chega, o Leandro Carnal fez isso, e agora o Renato Janine Ribeiro. Não precisamos de Escola Sem Partido, nós precisamos de professores isentos que apresentem os vários lados da questão. O que é isso aí? É roubo, é usurpação. Quer dizer, você rouba a ideia do cara, inventa uma outra comprometedora, coloca na boca dele e o acusa. Isso é crime.
Isso é difamação, obviamente difamação. Quando não, e se assume a forma de um documento oficial subscrito por promotores, se torna denunciação caluniosa. 8 anos de cana. É para onde esses caras têm que ir. Então, de fato, as exigências do Escola Sem Partido são tão modestas, tão razoáveis, tão firmemente escoradas no próprio texto da Constituição brasileira, que o crítico só encontra um modo de combatê-las: trocá-las por outras totalmente inventadas, de aparência absurda e ofensiva, e, atribuindo as falsas ao movimento, atrair sobre si mesmo o mérito das genuínas, roubando despudoradamente do seu criador. Isto tem sido a técnica padronizada de tudo o que eu li até agora contra o Escola Sem Partido. Nem um único cita os textos do Escola Sem Partido de maneira fiel. Todos modificam, todos atribuem ao movimento outras ideias, que não tem. Bom, tá que a coisa termina aí? Se fosse só isto, então você poderia dizer: não, esse cara é um histérico, ele simplesmente ouviu falar, ele está repetindo o mesmo esquema que todo mundo está usando, Só que aí você vai ver, aí o fingimento, ele tem uma segunda camada de significado. Segunda, mais sutil e mais incalculavelmente perversa. Ele quis dar um exemplo de como é a isenção. Se você apresentou Karl Marx, você também tem que apresentar do outro lado Adam Smith e Emile Durkheim. Por que ele escolheu precisamente Adam Smith e Emile Durkheim? Por que estes, para eles, são um exemplo característico do antimarxismo, da alternativa ao marxismo? Então, em primeiro lugar, Adam Smith não pode ser uma alternativa ao marxismo porque ele é anterior ao marxismo. E a contribuição dele à economia foi amplamente absorvida pelo próprio Karl Marx. Karl Marx jamais deixou de reconhecer os méritos relativos da economia proposta pelo Adam Smith. Quanto ao Emile Durkheim, ele tem vários pontos de divergência com o marxismo. Um deles, eu não vou citar todos, não precisa. Um deles é com relação à religião. Que Karl Marx dizia que a religião é um instrumento de alienação, o ópio do povo. E o Durkheim, que era um materialista tanto quanto Karl Marx, não acreditava em religião nenhuma, as religiões são falsas, mas elas servem como instrumentos de unificação da sociedade. Então serve para dar um senso de unidade a uma comunidade e, portanto, tem, no fim das contas, uma influência benéfica. De em que medida isso se opõe ao marxismo? Teoricamente, sim. Porém, na década de 20 do século passado, os comunistas já haviam absorvido esta noção, da qual saiu o que? A teologia da libertação. Ou seja, não vamos combater a religião, vamos usá-la como instrumento para unificar o nosso movimento. Aprenderam com Emile Durkheim. Então, é a pergunta: que mal faz Emile Durkheim ao marxismo? Nenhum. Aí tem, vamos dizer, um outro aspecto da questão. Este tipo de intervenção, que se disseminou pela mídia brasileira de uma maneira avassaladora nas últimas semanas, explora uma fragilidade estrutural do movimento Escola Sem Partido. Essa fragilidade se observa sobretudo nos seguintes pontos. Em primeiro lugar, no nome que se dá ao fenômeno, chamando de doutrinação. Esse nome é 100% errado. O problema não é doutrinação, efetivamente. Vocês leiam o livro do Pascal Bernardin e vocês verão que 100% das técnicas pedagógicas utilizadas por essa gente não tem nada a ver com doutrinação, é manipulação de comportamento sem doutrinação. É impossível você doutrinar uma pessoa, isso é ensinar para ela uma doutrina, uma ideologia qualquer,
sem automaticamente colocar essa ideologia em discussão. Não dá para fazer. Por quê? A estrutura da mente humana é assim. O significado de uma ideia depende em 90% da ideia a qual ela se opõe. Então, por exemplo, aí nós temos o pensamento marxista versus pensamento burguês. Então você precisa do pensamento burguês para definir o marxismo pelas suas afinidades e diferenças. Tá? Portanto, se você for fazer a propaganda, a pregação positiva de uma doutrina, você automaticamente atrai a discussão. E ali o Pascal Bernardin demonstra que todas as técnicas são feitas para burlar a possibilidade da discussão, para induzir mudanças de comportamento linguístico e de comportamento até físico, sem passar pela discussão, pela consciência crítica. Então isso quer dizer que 99% do processo usado não tem nada a ver com propaganda de doutrinas ou ideias. Tem que ver com dois fenômenos: manipulação de comportamento e censura. Esses comunistas têm dominado a educação brasileira não através da doutrinação, mas da censura, da exclusão total do que quer que não convenha à ideia que eles pretendem impor. E dessa censura, o meio principal e dominante é a moldagem do debate. Ou seja, nós moldamos o debate colocando nele só o que nos interessa, de modo que a nossa posição apareça sempre como a única viável e a única que faz sentido. O exemplo mais característico disso, que o senhor Renato Janine Ribeiro não pode ignorar, o que prova que ele é um mentiroso, farsante, é o famoso dicionário crítico do pensamento da direita. 120 autores, professores universitários, portanto uma amostragem altissimamente significativa, tanto mais significativa porque o livro foi financiado pelo governo, pela Petrobras, pelos mesmos que financiam toda essa brincadeira de Petrolão, mensalão, quer dizer, essa mesma mamata estatal, por trás, estatal e privada por trás de tudo isso. Isso aqui, que nós vamos desenhar a direita. Prova de que nós temos interesse no pensamento da direita. Não é isso? E quando você vai ver, esse livro que tem 400 e não sei quantos verbetes, 480 e poucos verbetes, não tem a menor menção a qualquer pensador conservador ou liberal importante. Nada. Zero. Tá? Eu publiquei um artigo no ano 2000. Veja, no ano de 2000, isso já era a situação hegemônica imperando na universidade. Que se eu não tivesse escrito este artigo, que saiu no caderno Prosa e Verso do Globo, em setembro de 2000, este livro teria sido adotado como texto padrão em todas as universidades brasileiras, porque foi feito para isto. Falhou. Eu estourei o balão. Eu desmoralizei o livro. Se não fosse isso, os objetivos dos 120 autores e do distinto editor e do governo teriam sido atingidos. Vamos criar aqui o texto padrão para ensinar o pensamento da direita no Brasil inteiro. Vocês vejam os autores que foram omitidos: Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Murray Rothbard, Russell Kirk, Malcolm Muggeridge, David Horowitz, Thomas Sowell, Irving Babbitt, Roger Scruton, Alain Perfit, Bertrand de Jouvenel, Eric Voegelin, René Guénon, Fritjof Schwung, Tage Lindblom, que é ministro da Suécia, Eugen Rosenstock Hussey, Franz Rosenzweig, Irving Kristol. Isso. Eu digo, mas cadê os pensadores da direita? Não tem nada, nada, zero. Agora, dos 480 verbetes, 67 eram sobre o quê? Nazismo. Então, pensamento da direita é o quê? É nazismo. Isso foi feito através da doutrinação? Não. Foi feito através de censura e exclusão, que é infinitamente pior, porque retira a possibilidade do confronto, tá certo? De dentro do panorama existente. É assim que se faz. Isso tem nada a ver com doutrinação. Então, dizer, o Miguel Najib, que criou o movimento,
é um grande amigo meu, é um homem honestíssimo, cidadão exemplar, um advogado preparadíssimo, foi procurador da República, mas, eu digo, de estratégia de combate cultural não entende nada. Ele é como a Janaína Pascoal. Então ele agiu baseado na impressão pessoal que ele teve no dia que a filha dele chegou e disse: a professora comparou São Francisco de Assis com Che Guevara. Então é a propaganda, a doutrinação. Ora, vocês vão dizer que esse movimento surgiu antes de que houvesse qualquer estudo científico sobre o fenômeno do controle hegemônico da esquerda nas universidades. Ou seja, você começa a protestar contra o fenômeno antes de você tê-lo descrito cientificamente. Então é o tal negócio. Advogado, já, vamos fazer uma lei. Diz, não é assim que se faz combate cultural. Combate cultural se faz na cultura. Então, em primeiro lugar, a abundância do material que já era incalculável no ano 2000, que já vinha sendo estudado pelo Nelson Lema da Silva desde os anos 70, tinha que ter proliferado em livros e teses universitárias muito antes de se lançar qualquer documento, qualquer movimento. Você tem que alcançar uma vitória na esfera cultural para daí você alcançar a vitória na esfera política. A luta política sem a base cultural se dá no vazio. Ora, se você tivesse uma bibliografia montada com as provas cabais disto, você já teria semeado a insegurança dentro das próprias hostes do inimigo. E eles não têm essa cara de pau que estão tendo agora para falar com toda a certeza do mundo as maiores barbaridades. Veja, se em vez de escrever o imbecil coletivo eu tivesse feito um projeto de lei, eu não teria conseguido nada, absolutamente nada. Porque o combate cultural se dá na esfera da cultura e não das leis. As leis, foi uma coisa virar lei, leva muito tempo. As ideias surgem em pequenos círculos de intelectuais que discutem entre si, que depois começam a disseminar isso entre seus estudantes na universidade, longe da atenção das autoridades, do governo, da igreja, etc, etc. E lentamente dali se alastra para a mídia popular. Da mídia popular se alastra para a educação básica. Isso leva 40 anos. E um dia aquela porcaria vira lei. Ou seja, a lei é a cereja do bolo, ela não é o bolo, meu Deus do céu. Se querer colocar a cereja sem bolo, não funciona. Você fica numa posição vulnerável. Não tem copo na garrafa mesmo. Então, o que teria sido preciso fazer? Começar pelo estudo científico, pela descrição do fenômeno. Descrição com ampla documentação, de modo que ninguém pudesse negar o óbvio. Você veja, o simples fenômeno deste dicionário prova que no ano de 2000 essa elite esquerdista dominava 100% o ambiente universitário brasileiro, excluindo tudo o que pudesse abalar a sua autoconfiança. Mas tudo, é tudo mesmo. E a exclusão funciona muito mais do que qualquer doutrinação. E aquele negócio que dizia o Ariano Suassuna, diz que o macaco gosta de banana, mas não é isso, aqui só dão banana pro macaco. Ele come banana, não tem mais nada para comer, ele, no fim, ele acaba gostando de banana, meu Deus do céu. Você não precisa dar muita banana, não é que dão toneladas de banana, não, é só não dar outra coisa. Então, o fenômeno principal jamais foi doutrinação, foi censura e exclusão. Então, e a manipulação comportamental, sobretudo o comportamento verbal,
a indução das pessoas a usar sempre os mesmos termos no mesmo sentido, de tal modo que a vitória já está assegurada de antemão. Por exemplo, quando você usa termos como inquisição ou macartismo para descrever a opressão que você está sofrendo na mão de comunistas, você já deu a vitória a eles, antecipadamente. Você pode obter uma vantagenzinha aqui ou ali, uma vantagem política ou jurídica temporária, mas na esfera profunda do combate cultural você já perdeu, e mais dia menos dia eles se levantam e vão esmagar você. Eu estou tentando ensinar isso há quase 30 anos, gente. A pessoa não quer, simplesmente não quer. Não querem ter, vamos dizer, a consciência séria do problema. É um negócio. O brasileiro, a primeira coisa que ele faz é o contra ou a favor. Ele nunca perguntou o quê. Contra ou a favor, mas do quê? Então eu me lembro sempre da pergunta clássica do Marechal Foch, da Primeira Guerra. Do que se trata? Não é se você é contra ou a favor, mas do que se trata? Primeiro, do que se trata? Você veja que no mundo da informação e contra-informação, serviço de inteligência, você tem vários tipos de documentos que você pode fazer, mas tem pelo menos dois. Você tem primeiro o informe de inteligência, que é para uso interno. E isto é um discurso científico. Tem que ser estritamente realista, documentado, provado. Por quê? Você está fornecendo material para que os líderes decidam. Eles vão ter que decidir com base na realidade. E existem os escritos de desinformação, que é para dar uma impressão a terceiros. Em tudo que eu leio no Brasil, eu vejo a total incapacidade de distinguir esses dois tipos de escritos. Que você consegue perceber a diferença pela própria linguagem, pelo próprio estilo. Eu citei para vocês outro dia a série de artigos que Napoleão escreveu, elogiando um general do exército austríaco, justamente porque era o mais incompetente. Ou seja, era o adversário ideal que Napoleão queria encontrar no campo de batalha. Me dê esse cara que eu asseguro a minha vitória. E o governo austríaco comprou a ideia, e manteve o cara no posto. Mas se você estudar assim, a Primeira Guerra e a Revolução Russa, você vai ter ali uma série de exemplos dessas coisas. É um negócio absolutamente fantástico. Porque ali você tinha vários interesses convergentes. O primeiro interesse fundamental em jogo era o do governo alemão, que estava lutando em duas frentes. Frente oriental, a Rússia, e frente ocidental, contra a Inglaterra e a França. E que estava louco para parar a guerra com a Rússia para poder desviar 600 mil soldados para o fronte ocidental. Então faria tudo para obter a paz com a Rússia. Então por isso mesmo financiaram e ajudaram Lenin e Trotsky a fazer a revolução, porque eles tinham prometido a paz com a Rússia, a paz com a Alemanha. A troca ida e vinda de documentos, que ora mostravam Lenin e Trotsky como agentes alemães, ora mostravam tudo como uma intriga montada pela Inglaterra, e ora mostrava o ponto de vista da própria propaganda bolchevique. Então, dizer, esse é um exercício formidável. Se eu pudesse, eu daria um curso inteiro só sobre isso, para você aprender a ver qual é a diferença entre a descrição objetiva da realidade e um documento forjado para induzir certas impressões e, portanto, comportamentos. Você vê aqui, no caso aí dessa entrevista do Renato Giannini, o que ele está fazendo é 100% induzir impressões e comportamentos. Não tem nada a ver com a descrição da realidade. Ele simplesmente não pode descrever a realidade, porque
A realidade é o seguinte: você não tem nada a dizer contra a escola sem partido, você não sabe nada contra esse movimento, exceto o que você gostaria que as pessoas pensassem contra. Então, por isso mesmo, é obrigado a recorrer a esse tipo de truque sujo. Então, a hegemonia se divide em 2 andares. Você tem hegemonia cultural, que é o controle sobre os órgãos, os meios, os canais físicos, por assim dizer, de difusão. Mídia, escolas, movimento editorial, canal de televisão, etc. E existe a hegemonia intelectual, que é você ter um corpo de ideias que é mais abrangente que o do adversário e que todas as ideias dele cabem ali dentro de alguma maneira. Então, como eu estudei bastante marxismo, bastante mesmo, e estudei a bibliografia nacional sobre isso, eu li muito Leandro Ponder, li muito Emir Saba, li muito Marlene Chauí. O livro da Marlene Chauí, acredito que só eu li no universo inteiro. É o livro dela sobre Spinoza, que eu li ainda em provas, que me deu o Zé Mário Pereira me deu as provas do livro, eu li inteirinho aquilo lá, né? Em busca da santidade, evidentemente, né? A energia do real. Então, chegou um ponto em que eu dominava o horizonte de consciência deles. E o meu ia infinitamente mais, porque eu tinha estudado muitas coisas que eles nem sabiam que existiam. Então, a partir daí ficou fácil. Você tem que cercar o adversário, tá entendendo? Ou seja, você tem que ter um horizonte de consciência muito mais amplo que o deles. Não adianta você ser contra. Esse é o problema. Tá entendendo? É o negócio do Guénon. Decifra-me ou devoro-te. Não adianta você espernear, você vai ser devorado do mesmo jeito. Não adianta xingar, você vai ser devorado do mesmo jeito. Agora tem que decifrar, falar, você é isto aqui. Você vê, no caso do Guénon, o pessoal gastou um fosfato imenso para interpretar o cara. Nunca conseguiam. Por quê? Porque queriam inseri-lo dentro da história das ideias no Ocidente. Então eu chegava até a conclusão, Guénon é fascista. Eu digo, vocês são absolutamente loucos. A chave da obra inteira do cara é a islamização do Ocidente. Isso é tudo. E tem gente que fica bravo quando ouve isso, né? Então, eu acabei de ler o livro do David Bisson, né? René Guénon na Politique de l'Esprit, a política do espírito. E ele vai fazer um esforço medonho para enquadrar o cara. Eu digo, mas escuta, você não pode enquadrar dentro de um contexto cultural uma coisa que vem de fora. Um corpo estranho não pode ser explicado pela fisiologia, né? Eu meto uma bala na barriga do sujeito e o cara quer explicar a bala pela fisiologia. Fala, não dá, é um corpo estranho. O Guénon é um corpo estranho. Foi injetado lá, ele diz isto. Eu fui mandado por autoridades espirituais orientais para fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Agora, traduzido nas categorias do Ocidente, o que você consegue é fazer uma baita confusão. Bom, vamos lá. Rafael Badotti. Acabei de me formar em administração de empresas pelo grupo Cronton, o maior do país. Nesse último semestre, uma das matérias apresentadas era Ética, Política e Sociedade, da qual aprendi o seguinte: 1. A direita tem por objetivo a ditadura. 2. A Marlene Chauí é mais importante que Platão, Aristóteles e outros, já que 90% do conteúdo era sobre o pensamento da digníssima. É isso que acontece. Eles não precisam dizer uma palavra a favor da Marlene Chauí. É só dar os livros dela, ele não dá os outros. Faz de conta que os outros não existem. Ou então, só apresentar os outros pelos olhos desta. Pronto, é simples. Então, por que em vez de escola sem partido não lançaram o movimento escola sem censura? Quando o problema básico é censura. Não é tanto a propaganda. E quando é propaganda, não é doutrinação. É indução de comportamento. Pela milésima vez, leia o livro do Pascal Bernardin. Você vê que nada dessas técnicas pedagógicas passa pelas crenças do sujeito. Nada. Outra coisa, tinha que começar por estudos científicos e começar pelo domínio da universidade. Por quê? É da universidade que saem os caras que vão moldar a educação secundária e primária. Não adianta você falar, na escolinha da minha filha disseram que, né, estão ensinando não sei quem na escolinha da minha filha. Não é assim. Você tem que começar pela universidade.
E na universidade, a demonstração do controle hegemônico e da censura é a coisa mais fácil do mundo. Ninguém poderia discutir. Se lançar uma escola sem censura, quero ver os caras provar que eles não estão fazendo censura, quando o próprio dicionário crítico do pensamento da direita já prova que estão. Eles estão escondendo coisas. Não é que eles estão metendo ideias na sua cabeça. Valdir Filho, meu professor nos aprende filosofia a partir de Horkheimer, Adorno, Foucault e Derrida. Bom, isso é norma geral no Brasil. É só o que eles fazem. O resto não interessa. Então, você faz o seguinte, no livro Thinkers of the New Left, o Roger Scruton consagrou um capitulinho a cada um destes. 10 páginas. Em 10 páginas acaba com a obra dos caras. Você conhece alguma universidade onde o livro do Scruton seja estudado? Eu não estou falando milhares de livros que estão faltantes. Eu sempre disse, o Brasil tem um déficit, o mercado editorial brasileiro tem um déficit de 10 mil livros antimarxistas. 10 mil. E esquece os 9.999, pegar um. Mostre uma escola que ensine isto. A exclusão é 100%, é censura total. Então, na escola sem partido, se exigir uma escola sem partido, fica até difícil. Você toma um partido que você quiser, mas não censure o outro. É só isto. Deixa o outro falar. É só isto, no fundo, que a escola sem partido está exigindo. Só que está formulada de uma maneira ingênua, dando, portanto, a cara a tapa. Se você lançasse escola sem censura, você já colocou os outros na defensiva. Érico, não sei qual Érico, pergunta: tendo em vista a quebra da tradição literária de quase 60 anos, quem planeja escrever deve usar a linguagem atual e da tradição já esquecida. Você deve pegar elementos da linguagem atual que sejam adaptáveis à tradição. Ou seja, a linguagem atual dá a matéria e a tradição deve dar a forma. É exatamente o que eu faço. Quer dizer, eu uso todas as expressões comuns, chavões, etc., colocando dentro de uma forma tradicional. A forma predomina. Isso aqui é coisa básica. A forma, a estrutura, predomina sobre quaisquer materiais. E o que o pessoal conseguiu fazer nas universidades é a forma do pensamento marxista, não o seu conteúdo doutrinal. É que predomina, meu Deus do céu. Em suma, é preciso formar pessoas qualificadas para isso. Guerra cultural é coisa para intelectuais altamente preparados. Não é para pessoas que estão chocadas porque o sujeito diz que Che Guevara é bonzinho. Dizer que Che Guevara é bonzinho, você quer saber? Não faz mal nenhum. O que faz mal é o sujeito dizer às vezes até o contrário, mas com a estrutura que convém ao poder da esquerda. Suponho que foi isso que a teologia da libertação fez. Exatamente. A teologia da libertação usa materiais extraídos da Bíblia, dos dogmas da igreja, dos escritos dos santos, etc., para colocar numa outra forma, numa outra estrutura. De maneira que não se trata de você contestar esta tese deles ou aquela tese. Você tem que analisar a estrutura como um todo e desmantelar. Só isso funciona. Sobretudo em detalhes de estilo. Eu nunca pude fazer. Veja, são tantos temas que têm que ser trabalhados que evidentemente eu não aguento fazer tudo sozinho. Então eu já dei várias dicas de como se faz. Fiz uma análise do estilo do Leonardo Boff, do estilo do Frei Beto, porque a hora que você pegou a chave estilística, você pegou a chave da estrutura, meu Deus do céu. E daí você viu o que é um pensamento falso, maligno, psicopático. Então, eu dou as dicas, mas as pessoas têm que seguir a pista, estudar aquilo anos a fio, e daí atacar, não num blog, num livro. E livros muito sólidos, livros de estrutura científica, não são livros de polêmica jornalística, não.
Letícia Balsamão Amorim. Parabéns pela aula, professor. Como sempre, didática e brilhante. Obrigado. Há mais de 10 anos, passei num concurso para dar aula na Universidade Federal de Minas Gerais, de introdução ao estudo do direito e sociologia. Pela minha prova escrita, viram que, apesar de ter passado em primeiro lugar, eu tinha ideias mais abrangentes. E então recebi uma advertência para não propagar minhas ideias. Isto se faz em todas as universidades brasileiras. Não é doutrinação, é censura, é controle hegemônico, controle ditatorial. Claro que não dei ouvidos, mas não consegui ficar naquela instituição mais que um ano. Precisava sair e ter munições suficientes para quebrar a hegemonia. Acho que agora estou preparado para voltar. Isto, como diria Lenin, um passo para trás para dar dois para frente. Isto pode levar muito tempo. Se você dedicar 10 anos da sua vida a um tema destes, para fazer um belo trabalho científico, que prove o que está dizendo, pode ter certeza, você espalha o pânico, o terror, né, no meio adversário. Wellington Camargo dos Santos. Se a própria linguagem dos professores já está degenerada e viciada, como o senhor afirma, mesmo que a lei da escola sem partido passe, seja aprovada e o cartaz seja fixado nas salas de aula, creio que os alunos continuarão falando e pensando como esquerdistas. É coisa óbvia. Né? Ou seja, de cara, não se pode combater uma hegemonia cultural com leis. Hegemonia cultural se combate na esfera cultural. No fim, pode virar uma lei, claro, para consolidar a coisa. Então, a lei é o acabamento que se dá. Você veja, por exemplo, você pega essas leis sobre homofobia, essa coisa toda. Isso começou a ser discutido 60 anos atrás, 70 anos atrás, em pequenas esferas intelectuais. E foram produzindo livros, e mais livros, e mais livros, e mais livros. Tudo com aparência científica. Eu digo, alguém desmantelou essa coisa até hoje? Não. Alguém desmantelou a Judith Butler, por exemplo? Não, ninguém. Então, aqui ainda fazem isso, né? Então, você tem que vencer, repetido, tem que vencer na esfera cultural primeiro, na esfera política, jurídica depois.